Bom dia, meus amores, tudo bem? Então chegou o grande dia de começar a minha jornada, de falar um pouquinho sobre tudo que eu escrevi no meu livro Em Busca da Luz. E eu não poderia começar a falar sobre o que eu escrevi nesse livro sem antes dizer quem são as pessoas que me inspiraram a escrever esse livro. Hoje, se eu estou gravando esses vídeos no meu canal do YouTube, se eu estou contando para vocês essa história de vida, narrando para vocês o meu livro antes mesmo dele ser publicado, eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu não estaria fazendo isso se não fosse a minha mãe. A minha mãe foi a primeira a dizer assim para mim: filha, você tem um jeito de falar, um tom de voz, uma forma de se expressar que acalma, que é encantadora, que ajuda a gente a entender as coisas com tranquilidade. Ela foi me falando várias coisas a respeito da maneira como eu falo, né? E eu gravar vídeo, falar numa câmera, isso nunca foi uma coisa familiar para mim. Não é uma coisa que eu cresci, que eu tenho hábito, né, disso. Então foi um desafio para mim. Até hoje eu fico buscando onde é que eu tenho que olhar, né, onde é que está a câmera para poder falar certinho. Enfim, eu não tenho familiaridade com isso. E a minha mãe, devagarzinho, com o jeitinho dela, ela foi falando: filha, você deveria investir nisso, isso é uma coisa que você tem um dom para falar com as pessoas, você pode ajudar muitas pessoas se você começar a gravar vídeos e falar um pouco da sua história e falar um pouco das experiências que você tem, desses aprendizados. Então eu queria dizer para vocês, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo e nem os outros que eu vou gravar contando sobre o meu livro, se não fosse a minha mãe ter me dado essa dica, esse conselho. E eu decidi, né, no meu livro já é assim, as primeiras páginas do meu livro, elas envolvem dedicatórias, o meu momento de gratidão, de reconhecimento, de valorização das pessoas que fizeram parte, não só da minha parte de cicatrização das minhas feridas emocionais quando eu adoeci, mas parte da minha vida, da minha história de vida, marcaram de alguma maneira a minha vida. Eu falo que elas perfumaram, né, a história da minha existência. E eu começo essa dedicatória aos meus pais, Rejane Imperial Amadeu, Eduardo Gomes de Farias, conhecido como Ravel, cantor da dupla Dom e Ravel. Eu sou filha única desse casal, que passou em torno aí de 38 anos de vida juntos, até que a morte os separou, né? Mas passaram por centenas, milhares de desafios na vida e sempre juntos, sempre lado a lado, sempre um tentando entender o outro, apoiar o outro e fazer com que a vida fosse um pouco mais leve, mesmo apesar de todas as dificuldades. Então, eu escrevi uma dedicatória que eu vou ler para vocês, essa dedicatória que está no meu livro. E antes disso, eu separei alguns tópicos de algumas coisas que eu considero muito importantes para vocês saberem. São lembranças, né, que eu tive e que marcaram a minha vida e que por isso me inspiraram a escrever esse livro e essa dedicatória. São aprendizados, na verdade, eu falo dentro da asa dos meus pais e depois fora delas, né, no período da minha infância, da minha adolescência, na presença dos meus pais e depois na vida adulta, né. Então eu vou seguir o meu roteiro aqui do que eu escrevi para poder não me estender muito, né, porque se deixar, ainda mais que eu estou falando da minha família, de pessoas que eu tenho milhares de lembranças aqui, então isso aqui poderia se estender muito, né? Mas eu separei algumas coisinhas que eu acho muito importante contar. E as outras, e várias outras, vocês vão poder estar acompanhando na leitura do meu livro mesmo, né? Ou nos vídeos que eu vou estar postando. Então vamos lá. Aqui eu vou falar sobre múltiplas formas, né, do amor materno e paterno,
sobre julgamentos precipitados, lembranças boas e difíceis, mas todas envoltas a muito amor e companheirismo, né? E o primeiro tópico eu falo sobre conhecimentos e aprendizados. O que eu quero dizer aqui para vocês? Pelo menos 3 coisas que eu considero importantes. As experiências da vida adulta me marcaram muito. Como eu posso dizer assim, eu acho que eu não compreendia meus pais. Eu acho que eu e ninguém compreende os próprios pais até crescer e adultecer, né? Eu acho que a experiência de você se casar, de você criar filhos, de você ter responsabilidades, né? No caso das mulheres, responsabilidades maternas e como esposa, e no caso dos homens, responsabilidade paterna e como marido. Isso cria um repertório de aprendizado na vida da gente que muda completamente a maneira como a gente enxergava os nossos pais e as experiências do passado. E eu tinha uma maneira de ver os meus pais quando eu era criança, uma maneira diferente de ver os meus pais quando eu entrei na adolescência, no início da minha vida adulta e depois na vida adulta madura, né? Eu acho que já posso dizer assim, eu tô com quase 50 anos, né? Vou fazer 49 anos dia 21 de janeiro, agora do ano que vem, né? De 2024. Então já posso dizer que eu tô aí numa vida de adulta madura, com muita bagagem, muita experiência de vida, que me fez ver os meus pais de uma maneira completamente diferente do passado. E é muito importante vocês entenderem isso, né? Um outro fator que colaborou muito para essa transformação na minha maneira de ver os meus pais foi a faculdade de psicologia. Dentro da faculdade de psicologia, a gente estuda o desenvolvimento humano desde a infância até a velhice. E aí você vai enxergando, né, as fases da vida, o que é próprio, né, da infância, da adolescência, da vida adulta, no momento em que você pensa em carreira, em trabalho, em casamento, em ser mãe, em ser pai, e como isso vai indo depois que os seus filhos crescem, e aí eles também vão tomar um rumo na vida deles, e como fica esses pais depois de já numa idade mais avançada, vendo seus filhos saírem de casa. Você vai tendo uma compreensão mais ampla de tudo isso. E nós percebemos que tem contextos envolvidos, né? Sentimentos, experiências e necessidades por parte dos filhos, por parte dos pais, e que ninguém fala sobre esses assuntos pra gente. A gente cresce meio que tentando sobreviver aos pensamentos, aos medos, às inseguranças, sem um conhecimento maior. Então, ter a possibilidade de compartilhar isso num vídeo que está acessível, num toque, né, do dedinho do celular ali, que você abre o vídeo e você pode entender um pouco melhor a vida, essas fases. Acho que é muito importante a gente compartilhar esses conhecimentos e entender, né, quais são as necessidades dos pais, quais são as necessidades dos filhos, o que está por trás do nosso comportamento, do nosso julgamento. Muitas pessoas pensam ainda que fazer psicoterapia é encontrar culpados pelo nosso sofrimento. E eu posso afirmar para vocês que quando eu comecei o meu processo de psicoterapia, é claro que você tem lembranças da sua infância, da sua adolescência, e que isso envolve os seus pais, mas você também entende o que aconteceu na vida dos seus pais. Você vai compreender os sentimentos deles, as necessidades, o porquê que eles agiram da maneira que agiram, pensaram da maneira que pensavam. Enfim, é uma expansão constante de consciência, né? E você se apropria da sua própria história. Se você olhar ali no início, na capa, né, desse vídeo que eu estou postando, vocês vão ver ali a minha mãe e o meu pai, vestidos de Romeu e Julieta, no dia do casamento deles, dia 13 de setembro de 1974. Essa data marca o início de uma vida a dois, né? De sonhos, de planos, de ideias de vida e projetos.
e ao mesmo tempo de medos, inseguranças, frustrações, decepções, anseios. Dentro daquela foto tinha muitos sentimentos, muitas necessidades e muitos projetos, e eu estava ali, naquele momento, fazendo parte dessa história de amor, né, que eles escolheram, né, representar por meio da história de Romeu e Julieta. Então, vocês já começam a perceber que meus pais são pessoas românticas, né? São pessoas que tinham uma ideia, né, do que era o amor em profundidade, né? A grandeza do amor. E a minha mãe tá linda ali, vestida de Julieta. Eu escolhi uma foto em preto e branco porque eu gostei do jeitinho deles, com as mãozinhas dadas ali, né? Acredito que talvez o momento de uma valsa. E um sorriso meigo, um olhar carinhoso, e é assim que eu vejo o início, né, do amor deles, onde eu viria logo depois fazer parte, né, do início dessa família. E meu pai cantor, né, da dupla Dom e Ravel, minha mãe também cantora e compositora, uma linda voz que me inspira, adoro ouvir minha mãe cantar. Eu via meus pais cantando, meu tio Dom cantando junto. Minha prima Kelly, filha do meu tio Dom, tem uma voz incrível que eu também amo ouvir cantar. Hoje eu, para gravar esse vídeo, me inspirei um pouco nela, que ela é maquiadora. Sigam ela no Instagram para vocês aprenderem dicas de maquiagem. Eu tentei fazer, prima, não sei se deu certo, ó, olhinho gatinho. Não sei se deu certo, mas eu tentei. E essa minha família querida, né? Hoje meu tio Dom, pai da minha prima Kelly, não está mais entre nós, também faleceu, primeiro que o meu pai, depois o meu pai também faleceu, e hoje eu tenho só a mamãe, né, da família, né, tanto da minha mãe quanto do meu pai, a minha tia Eva, que era irmã também do tio Dom, eram 3 irmãos por parte do pai, e a minha mãe tinha um irmão, meu tio Márcio. Essa família linda que eu tenho, eu conheci só a minha avó materna, não conheci os meus avós paternos. E ela também marcou muito a minha vida. Uma guerreira também que ajudou muito a me criar. Para que meus pais pudessem sair para trabalhar, ela estava ali lado a lado com eles. Então eu só tenho gratidão no meu coração. Deixa eu vir aqui para o meu segundo tópico para poder dizer o que mais que eu vi de lembranças. Sim, a rotina da minha infância. Eu tinha muita saudade dos meus pais. Por conta dessa vida, né, de cantores e shows e eventos, essas coisas todas, os horários nossos não eram horários que casavam. Então, eles faziam shows à noite, né? As composições também normalmente eram à noite. Era uma família noturna, vamos dizer assim, mais boêmia. E eu tinha que estudar, né? De manhã eu estudava e dormia à noite. Então, quando eu estava acordada, meus pais estavam chegando, né, do trabalho deles. E eu estava indo para a escola. Quando eu voltava, eles já estavam dormindo. Quando eles acordavam, eu já estava com sono. E eles iam trabalhar e eu ia dormir. Então, eu sentia muita saudade mesmo. Mas eles eram muito criativos, né? Então, eles tinham um jeito deles de se aproximar. E eu me recordo que meu pai chegava faminto de madrugada e ele ia na geladeira, ele pegava tudo que tinha de comida ali, ele misturava tudo, botava queijo, esquentava numa panelinha, no fogão ali, a gente não tinha micro-ondas, não existia essas coisas na minha infância. Ele esquentava tudo na panelinha, punha no prato, ia lá no meu quarto e falava, filha, dava um toquezinho com o dedinho na porta, né? E falava, filha, o papai trouxe pastício, vamos comer comigo? Ele chamava aquela comida, né, mistura de tudo, de pastício, e ele falava, vamos comer com o papai? E aí eu sentava na cama e a gente comia, e aí a gente dava risada, conversava, eram momentos assim, muito, muito legais mesmo, muito divertidos. Essa é uma lembrança que eu trago com muito carinho, né, a respeito do meu pai. Tenho inúmeras outras lembranças também. Poderia ficar aqui horas falando para vocês das coisas que eu lembro, coisas bem divertidas, né? Enfim. Minha mãe também teve um momento que ela me marcou muito na minha história, que ela disse assim para mim, eu fiquei de recuperação de várias matérias na escola.
E aí disseram que para ela e para mim que eu não iria conseguir passar de ano. E a minha mãe disse, ela consegue sim. E eu olhei para minha mãe depois que a gente saiu da escola, da reunião, né, com a diretora e os professores. Eu falei, mãe, como é que eu vou conseguir estudar a matéria do ano inteiro em uma semana? Você acha que eu vou conseguir? E ela disse, eu tenho certeza que você vai conseguir. E ela trabalhou comigo nos estudos, né, dessas matérias de uma maneira muito diferente. Ela me fez pegar uma matéria por dia para estudar, ler aqueles livros, e ela disse assim para mim, agora eu vou gravar você estudando, então você vai gravar sua própria voz. E aí ela pôs aqueles fones grandes, né, que a gente colocava para ouvir música. Ela pôs para eu ouvir a minha própria voz, falando sobre as matérias que eu tinha estudado, uma por dia. E não é que eu fiz as provas e eu passei de ano? Aquela lembrança que eu tenho com a minha mãe, ela foi tão importante para a minha vida, porque nós realmente acreditamos naquilo que nós ouvimos. Os nossos sentidos, né, visão, audição, paladar, olfato, tato, eles são muito fortes. Eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o suicídio nas entrelinhas da sociedade, quando eu falo do marketing, né? O que eu acabei aprendendo com tudo isso, e eu aprendi desde pequenininha com eles, né? Eu vi uma preocupação na composição, na escolha da rima certa, na escolha do refrão das músicas, porque você capta, né, a atenção das pessoas quando você repete um refrão. Várias vezes você fala a mesma coisa, aquilo entra, né, a nossa audição, a nossa escuta, ela fica extremamente aguçada, e você começa a entender como é que os pensamentos vão se formando, a memória vai se formando na nossa mente. E eu aprendi naquele dia com a minha mãe o poder, né, de você ler e se ouvir. Foi uma coisa espetacular, né? E depois, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu compreendi mais a fundo tudo isso. E depois, quando eu fui estudando e entendendo outras coisas, que é o que eu narro no meu livro, que eu vou juntando um pouco dos meus estudos bíblicos, um pouco dos meus sentimentos, das minhas experiências com os estudos da faculdade, com outros estudos de várias áreas, eu vou compreendendo o poder, né, que tem a fala, o discurso. Meu livro é todo baseado numa compreensão sobre o poder da fala e do discurso. Aquilo que você escuta na infância, na adolescência, aquilo que você escuta inclusive na vida adulta, mas que você escuta com frequência, forma a sua maneira de se ver no mundo, de enxergar as pessoas e todas as outras coisas que você vive nesse mundo. E os seus sentimentos estão completamente atrelados a isso. Então é muito importante que quando nós temos filhos, vocês possam ter essa experiência de dizer para ele coisas boas que vão fazer com que eles não duvidem da sua própria capacidade, né? Que eles acreditem que eles conseguem, que eles dão conta. Em algum momento a gente perde os pais, ou a própria vida, né? Acontece alguma coisa que você não tem mais a possibilidade de recorrer a eles para pedir conselhos, para saber o que fazer, né? É uma dor muito grande. Eu consigo enxergar, por exemplo, a dor da minha mãe, a saudade dela, que ela tem do pai dela, da mãe dela, o quão foi importante o relacionamento que eles formaram, né, com ela. E então você vê o valor, né, de um lar bem construído, alicerçado, com pessoas que realmente te dizem coisas que fazem com que você minimamente consiga lidar com os desafios que você vai enfrentar na vida, que todos nós vamos enfrentar na vida. Para você que teve uma família assim que foi disfuncional para isso, que você fala assim, mas os meus pais não me ajudaram, muito pelo contrário, eu recebi muitas críticas, eles foram muito duros comigo, cada um tem uma bagagem, uma memória, experiências diferentes. As experiências que a minha mãe teve com os pais dela foi completamente diferente da experiência que o meu pai teve com os pais dele. São histórias diferentes, né?
mas eles se encontram num determinado momento e criam um modelo deles de vida, né? A maneira deles de educar, de ensinar. Algumas coisas eles mudariam? Com certeza, não tenho dúvida. A vida vai ensinando a gente a pensar e agir de maneira diferente. Então, qual é a ideia que está por trás disso? É a gente entender que nesse processo de crescer, amadurecer e evoluir, não existe perfeito. Não existe nada que a gente pode dizer, olha, isso aqui era do jeito que tinha que ser, sabe? Carregamos medos, inseguranças, dores, frustrações. Sim, muitas vezes. Eu perdi as contas de quantas vezes eu atendi casais na clínica. E aí, por exemplo, uma pessoa do casal vinha falar assim para mim, Pri, a minha esposa faz assim, faz assado, eu sinto que ela não me ama, ela não gosta de mim, ela me culpa por algumas coisas, ela me persegue, e uma queixa muito grande, uma insegurança muito grande. E aí eu ia lá e atendia a esposa separadamente, né, para poder entender os dois. E quando eu ouvia ela falando, ela falava assim para mim, meu marido é uma pessoa muito sofrida, são poucas as pessoas que conseguem entender, né, o meu marido. Eu mesmo muitas vezes não entendo, às vezes ele é grosseiro, às vezes ele é estúpido, fala coisas que me machucam, mas eu procuro sempre tentar entender meu marido e eu peço para que as pessoas tenham paciência com ele, porque ele é uma pessoa difícil, mas é uma pessoa de bom coração. Então, quando você ia ouvir aquele marido, você percebia que ele tinha um olhar completamente distorcido do que a esposa pensava a respeito dele. Ou vice-versa, né? Aconteceu o contrário também várias vezes. Eu atendi muitos casais na clínica. E ouvi muitas pessoas além disso, e ouvi a minha mãe, ouvi o meu pai, ouvi várias pessoas. Tudo isso me fez ter um olhar, né, sobre o que é certo, o que é errado. Existe mesmo isso? Eu acho que não. Eu acho que cada pai, cada mãe faz o melhor que consegue, com os recursos que tem em cada momento. E assim como nós, vamos evoluindo e vamos repensando atitudes, pensamentos, ações, decisões. Lidamos com as consequências, muitas vezes, que não são fáceis, de decisões precipitadas, inconscientes, e a gente vai seguindo assim. O que não pode faltar é essa visão de que eu não posso cobrar do outro a perfeição que eu mesma não tenho. Quando eu olho para mim e eu vejo quantas coisas eu posso dizer assim, eu pequei, né? Meu Deus, se eu pudesse fazer diferente, como eu teria feito tudo diferente? E uma das coisas que eu falo nessa dedicatória aos meus pais é que eu teria feito muita coisa diferente com eles. Eu teria aproveitado muito mais a presença deles, os conselhos deles, eu teria me envolvido mais na vida deles, enfim. Eu vou ler essa dedicatória para vocês e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver se eu falei tudo, se ficou faltando alguma coisa. Eu já falei. Ah, sim, compreensão de contextos. Muitas pessoas podem estar pensando que quando eu falo, eu sentia saudade dos meus pais, nossos horários não eram compatíveis, né? Que isso era uma realidade minha, porque eu era filha de cantores e essa era a minha rotina de vida. Mas se vocês considerarem, por exemplo, a rotina de vida de centenas de milhares de pessoas no mundo, onde a gente está numa luta constante para sobreviver, muitas pessoas estudam muito, trabalham muito, 2, 3 turnos, deixam seus filhos com parentes ou na escola, e quando chega em casa para poder ver os filhos já está cansado do trabalho. Essa não é uma realidade só minha, isso é uma realidade do mundo. De alguma maneira, em alguma medida, muitos filhos estão com saudade dos seus pais. Queriam ter eles mais perto, né, de alguma maneira, e não entendem, né, por que esses pais estão longe deles, por que eles estão na casa de um parente, por que eles estão na escola, por que não estão com os pais. Essas crianças, elas têm um imaginário criativo e preocupante, né, por isso que é tão importante a gente traduzir
que o meu filho está sentindo, o que a minha filha está sentindo. Você sentar do lado e falar, eu sei que você sentiu falta da mamãe, você sentiu falta do papai, mas eu estava trabalhando e eu precisava trabalhar, né? Porque eu quero que você tenha uma vida boa, uma vida que não te falte nada, que você não seja privado de nada. Mas a mamãe te ama, mas o papai te ama. Independente de qualquer situação, o diálogo, né? O poder da fala, da escuta, é muito grande. Então, eu quis compartilhar um pouquinho desse meu medo, né? Porque a gente, quando criança, não tem maturidade de vida para poder entender a ausência, né, dos pais. E o pouquinho tempo que a gente tem com eles precisa ser tempo de qualidade, né? Então eu convido vocês também, se vocês estão aí, se vocês são pai, mãe, e estão sem tempo para ficar com o filho de vocês, a ir lá na geladeira, pegar tudo que sobrou do jantar ou do almoço, enfim, fazer um pastício, sentar com os filhos de vocês e perguntar como é que foi o dia deles e perguntar quais são as dificuldades, os medos que eles têm e dizer para eles, vocês conseguem sim, vocês dão conta sim, e a gente te ama muito. São coisas simples, não requer muitos minutos da atenção de vocês, mas fazem toda a diferença. Se vocês considerarem, por exemplo, que uma sessão de terapia costuma durar em torno de 50 minutos, mais ou menos, no máximo 1 hora, a energia que as pessoas têm depois de uma sessão de terapia, por que a gente não pode fazer alguma coisa parecida em alguns minutos do nosso dia com a nossa família? Nós podemos sim. E não só em relação aos pais, né, que trabalham e ficam longe dos seus filhos, mas em relação aos próprios filhos, que já têm pais idosos ou já não moram juntos, enfim, ou até moram, mas também trabalham muito e os pais já estão mais velhinhos, né, e ficam muito tempo sozinhos. Também reservar esse tempo de escuta, de atenção, de carinho, porque isso faz a diferença na vida da gente, isso acalma o coração. E a gente vive num mundo de tribulações, né? Um mundo onde cada hora tem uma novidade, alguma coisa para resolver, e esse carinho, esse cuidado, ele é fundamental para a gente suportar essas adversidades da vida, esses desafios. Tá bom? Vamos lá, vou ler para vocês então a minha dedicatória para os meus pais, para vocês iniciarem essa jornada junto comigo. Ah, sim, eu queria dizer antes uma coisa. Uma palavra para representar meu pai. Essa palavra seria alegria. Meu pai era uma pessoa extremamente alegre, brincalhona, contava piada. Ele era muito bem-humorado, né? Quando eu lembro do meu pai, a primeira palavra que me vem na mente é alegria. E a minha mãe, quando eu penso na minha mãe, a primeira palavra que vem na minha mente é família, dedicação. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito família, muito dedicada à família. E ainda é assim, né? É aquela pessoa de um coração humano que não mede esforços para ver todo mundo bem. Bora lá, vai. Se eu me estender aqui, eu não falo desse livro de jeito nenhum. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Aos meus pais, Eduardo Gomes de Farias, em memória, papai não está mais entre nós, e Rejane Imperial Amadeu. Eis que quando a vida me ensinou verdadeiramente a ouvir, pude finalmente compreender a grandiosidade do amor de seus corações. Parafraseando 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11 da Bíblia Sagrada, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quisera em meu coração, com toda a minha alma, voltar no tempo, reencontrá-los com a sabedoria de hoje, fosse para sorrir ou para chorar junto, cantar, sonhar, aprender, trabalhar, planejar, viver. Levei muito tempo para deixar de ser menina e adultecer. Só queria dizer, eu sinto muito. Vocês foram incríveis e eu não sabia. A vocês, todo o meu respeito
gratidão, admiração e amor eterno. Obrigada.